Então quer dizer que você tem dificuldade em dar nome aos hidrocarbonetos? Você sente uma ampla dificuldade em decorar aquele monte de regras? Calma. No vídeo de hoje, a gente vai começar a série de nomenclatura orgânica. O que é que essa série de nomenclatura orgânica vai me trazer, professor? Vai me trazer as bases de maneiras muito simples para que você entenda a nomenclatura de fato. Se você ainda não é inscrito no canal, por favor, inscreva-se, dê aquele joinha e ativa o sininho para que ele te avise todas as vezes que eu colocar um vídeo novo aqui. No vídeo de hoje, lembrando, você vai aprender ou você vai sanar todas as dúvidas que você tinha com relação à da nomenclatura orgânica. Vamos em frente aqui atrás de vocês. Vem, gente. Vamos lá. Bem, nós estamos falando de nomenclatura de hidrocarbonetos. Antes que nós prossigamos, vamos fazer uma breve, mas breve introdução. Nomenclatura de hidrocarbonetos. Professor, o que são hidrocarbonetos? Bem, são compostos exclusivamente, não mentem, por carbono e hidrogênio. O nome já é muito sugestivo, só tem carbono e hidrogênio, é o termo hidrocarbonetos, beleza? Então eles têm uma fórmula, digamos, não é a fórmula geral, mas uma fórmula mínima CXHY, em que esse X seria a quantidade de carbonos e esse Y seria a quantidade de hidrogênios. Bem, aqui nós vamos introduzir os hidrocarbonetos de cadeia normal. Lembra que você aprendeu aqui no próprio canal mesmo, sobre a classificação das cadeias orgânicas? Você entendeu que toda cadeia orgânica que tem uma ou duas extremidades, ela é uma cadeia aberta, beleza. E se essa cadeia aberta, por exemplo, não tiver 3 ou mais extremidades, ela é dita uma cadeia normal, ela não é ramificada. É o que a gente vai ver hoje. Veja só. São compostos exclusivamente por carbono e hidrogênio, e eu vou entender que o carbono, assim como o hidrogênio, eles têm uma eletronegatividade muito próxima. Lembra o que é a eletronegatividade? A capacidade de você átomo, quando se ligar a outro, atrair para si o par de elétrons. Pois tanto o carbono quanto o hidrogênio, vamos dizer, eles são de igual força. Então, a molécula proporcionada por eles apresenta uma diferença de eletronegatividade praticamente zero. Então, eu digo que eles são o quê? Apolares. Bem, se eles são apolares, eles são o quê? Imiscíveis em água. Professor, imiscível e de insolúvel. Lembra? Todos os hidrocarbonetos, onde eu os obtenho, a maior parte eu os obtenho, por exemplo, do petróleo. Por isso que quando há derramamento de petróleo no mar, o petróleo fica o que ali? Boiando, digamos assim. Então eles são imiscíveis, insolúveis em água. Outra dica, pode ser que lá na questão ele diga que formarão sistemas bifásicos. Sim, sistemas bifásicos são aqueles em que você identifica mais de uma fase, 2 ou mais, beleza? Bem, será que eu teria condição de decorar, ou melhor dizendo, memorizar, ou melhor dizendo, entender quais seriam os estados físicos que esses átomos os elementos que constituem os hidrocarbonetos estão? Vamos lá. Os estados físicos, isso é 25 graus Celsius e uma atmosfera. Bem, se eu tenho um hidrocarboneto entre 1 e 4 carbonos, eu digo que ele é um hidrocarboneto gasoso. Se ele tem de 5 até 17 átomos de carbono, ele é líquido. E se eu tenho a partir de 18, ou seja, acima de 17, eu os tenho como sólidos. Exemplo, a parafina, C25, beleza? Vamos a alguns exemplos. Bem, na classe dos hidrocarbonetos eu posso ter os famosos alcanos. Bem, são compostos que eu não identificarei nem dupla, nem tripla, e eles são abertos. Eu vou te dar logo uma dica para você não se obnubilar. Todo composto que eu classifico por alcano, alceno, alcino, alcadieno, alcenino, talvez você nem saiba ainda, ou talvez você já saiba o que quer dizer alc. Alc quer dizer uma cadeia aberta. Então aqui já é um composto o quê? Acíclico. E no caso os alcanos são o quê? Saturados. Não tem dupla e nem tem tripla. Caso haja uma dupla, eu chamo de alceno. Caso haja uma tripla, eu chamo, meu filho, alcino. E caso eu tenha, professor, duas duplas, aqui eu já estou até adiantando, dien seria nomenclatura. Eu chamo o que de alc, que é aberto, alcadieno, dieno. E se eu tivesse fechado? Aí já não posso mais falar alca alguma coisa, é cicle alguma coisa. Como ele não tem dupla nem tripla, ciclano. Olha quem apareceu aí, 3 duplas, só que esse carinha, ele é muito conhecido na química orgânica. Ele na realidade é o que? É um composto aromático do tipo benzenoide. Eu também os chamo de arenos. E eu tenho aqui um ciclo com uma dupla. Uma dupla seria um cicleno. Professor, então nesse caso, o benzeno é um tal de ciclotrieno. Não deixa de ser um ciclotrieno, mas ele recebeu uma classificação especialmente só para ele. Aromático, benzenoide. É o próprio benzeno, beleza? Se tem uma dupla, alceno. Se tem uma tripla, alcino. Se não tem dupla, nem tem tripla, é um alcano. Se for fechado, ciclano. Se for fechado com dupla, cicleno. E se tiver tripla, professor, tem como?
Tem. Ciclino. Só que eu tenho compostos com mais de 8 átomos de carbono nesse ciclo, beleza? Nomenclatura oficial da IUPAC. Professor, quem diabo é essa IUPAC? Essa IUPAC nada mais é do que a União Internacional de Química Pura e Aplicada. Tu não entendeu, né? Nem eu havia entendido a primeira vez que eu vi. Isso aí quer dizer o seguinte, são eles, é uma organização a nível mundial, eles que mandam na química. Todas as regras são eles que fazem ou desfazem. Então tudo que você ouvir seu professor falando, olha, houve uma mudança, foi por conta deles. Tudo bem? Eu também chamo de nomenclatura oficial, nomenclatura IUPAC, ou até mesmo nomenclatura sistemática. Como é que eu sei? Calma. Nós estamos começando os compostos de cadeia normal. Sempre você terá o que eu chamo de regra do PIS. O que é a regra do PIS? Prefixo, mais infixo, mais sufixo. Todo composto orgânico, normal ou ramificado, ele apresentará prefixo, infixo e sufixo. Eu chamo de regra do PIS, por exemplo. O que seria o prefixo, professor? Nada mais seria do que o número de carbonos. Como assim? Eu quero saber, se tem 5 carbonos, eu digo pente. Se eu tenho 6 carbonos, eu digo hex. Se eu tenho 10 carbonos, dec. Professor, mas se eu tenho 1, não era para ser mono? Pois é, ó. 1 carbono, met. 2 carbonos, et. 3 carbonos, prop. 4 carbonos, but. 1, 2 e 3 e 4 átomos de carbono, os prefixos utilizados não têm lógica para indicar quantidade. Por exemplo, se eu tenho 8 carbonos, eu chamo de oct. Então, se você tiver de decorar, eu não gosto dessa palavra, mas se você tiver, decore 1 carbono met, 2 et, 3 prop e 4 but. A partir daí já tem uma certa lógica. Pente, hex, hept e assim por diante. Tudo bem? O que seria o infixo da regra PIS? Seria nada mais, nada menos do que a parte que diz para você se tem dupla, se tem tripla, se tem duas duplas, se tem duas triplas, se não tem dupla, se não tem tripla. Exemplo. Eu já adiantei aqui, mas peço desculpas. O que seria an? An é se o composto não tem dupla nem tripla. Então, se eu tenho um carbono e eu não tenho dupla nem tripla, fica metan. Se eu tenho uma dupla, eu acrescento o infixo em. Se eu tenho uma tripla, eu acrescento infixo in. E se eu tenho duas duplas, de em. Se eu tenho duas triplas, de in. E se eu tenho uma dupla e uma tripla, em in. Como aqui já foi adiantado, o que seria um infixo, Éder? Nada mais, nada menos, meu amigo velho, que a função orgânica que você vai estudar. Nós vamos enxergar em vídeos posteriores que, por exemplo, todo composto que termina por propanona, terminou em ona, pertence a uma função chamada de cetona. Terminou em al, é o tipo pentanal, pertence à função dos aldeídos. Só que nós hoje estamos estudando quem? Os hidrocarbonetos. Todos os hidrocarbonetos, não me importa se é alcano, se é alceno, se é alcino, se é ciclano, todos terminarão em O, a letrinha O. Então, prefixo, infixo, mais sufixo. Isso já me dá a cadeia do composto orgânico em análise. Vamos a alguns exemplos. Eu tenho aí, ó, no sistema Bondline, eu tenho esses tracinhos, lembrando sempre que na extremidade de cada tracinho desse você tem o quê? Um carbono. Então aqui eu tenho, veja só, 1, 2, 3 e 4 átomos de carbono. Olha, perceba que você não vê dupla, nem vê tripla. Você tem 4 carbonos, você diz o quê? But. Não tem dupla, nem tem tripla, an. Como nós estamos estudando os hidrocarbonetos, só tem carbono e hidrogênio, é o famoso gás butano, aquele que está bem engarrafado na tua cozinha da tua casa. Vamos em frente. Opa, que eu quero chamar a atenção de você. Ó. Veja só, esse bichinho aqui, ó, CH2, ele está dentro de um parêntese, aí tem o número 5. Veja que esse 5 multiplica tanto o hidrogênio quanto o C. Então, na realidade, eu tenho, ó, 5 carbonos, com mais um daqui 6, com mais um daqui 7. Eu tenho 7 carbonos. Se você perceber, já quero até adiantar aqui para você. Veja só, eu tenho 5 carbonos, ó, 5, 6, 7. Você vai perceber que o composto tem 7 carbonos. Se você contar os hidrogênios, ó, 5 vezes 2, 10, 10 mais 6, 3 de cada lado, 16. Você vai perceber que o número de hidrogênios é exatamente o dobro do número de carbono somado a 2 unidades. Você vai perceber que isso é um alcano. Então, um alcano que tem 7 átomos de carbono é o tal do heptano. Calma, tudo bem? Eu quero que você identifique nesse momento. Se eu não tenho dupla nem tripla, eu sou um alcano. Veja esse composto. Opa, professor, estou vendo aqui, ó, uma dupla ligação. Exatamente. O que é que eu percebo? Essa dupla ligação está exatamente no meio, veja só. Quando eu tenho uma insaturação, seja uma dupla ou uma tripla, eu preciso
localizar no nome. Por exemplo, se ela já aparecer em uma ponta, não tem problema. Mas perceba que essa dupla ela poderia estar aqui ou bem aqui, ó. Então, como ela está no meio, eu vou numerar a cadeia. Eu sei que aqui tem um carbono, aqui tem outro 2, aqui tem 3 e aqui tem 4. Só que eu preciso escolher o seguinte. Eu preciso dizer, cadê a dupla? A dupla está no carbono 1, 2. Então eu vou dizer o seguinte. Por ter 1, 2, por ter 4 carbonos, eu digo o prefixo but. Como a dupla está no carbono 2, está entre o carbono 2 e o carbono 3, eu escolho o menor número, 2. Então eu digo but 2, aí eu digo agora o infixo, em mais o sufixo o. But 2n. Porque isso me indica que esse 2 refere-se a esse em, que é a dupla. Antigamente, isso aqui era chamado, deixa eu ver se eu coloquei aqui, coloquei, era chamado de 2-buteno. Pode ser que você encontre algumas questões ainda. Essa nomenclatura ela não está presente na nova reforma digamos assim, reforma ortográfica da IUPAC. Esse 2-buteno parece que tu tem duas estruturas do gás buteno, só que não é verdade. É but 2n. Mas entenda, pode ser que você encontre isso aqui em algumas questões. Tudo bem? Vamos em frente. Veja agora, eu tenho os mesmos 4 carbonos. 1, 2, 3, 4. Mas você viu agora que a dupla ela está na ponta. Então, eu vou começar a numerar sempre da extremidade mais próxima da insaturação. Seja dupla ou seja tripla. Então, como a dupla já está aqui na esquerda, eu começo a numerar de lá. 1, pronto. Eu começo a numerar aqui, ó. 1, aí vem 2, 3, 4. Como tem 4 carbonos, eu uso but. Mas como está no carbono 1 a dupla, eu não preciso dizer but-1-eno. Eu simplesmente digo buteno. Tudo bem? Olha esse composto aí, que coisa linda. Você está vendo já ó, automaticamente que você tem aqui ó, uma ligação tripla. Se ele tem uma ligação tripla, ele vai ser um alcino. Como é que eu faço? Numera a cadeia mais próximo da tripla. Então veja só, aqui eu vou ter carbono 1, aqui eu tenho ó, 2, aqui eu tenho carbono 3. Se eu começasse de baixo para cima, teria aqui ó, carbono 1, 2, 3, aí carbono 4. Eu vou escolher numerar do lado em que a insaturação dupla ou tripla recebe o menor número. Então eu começo aqui por cima. 3, 4, 5, 6, 7. Repito, se eu houvesse começado aqui, ó, 1, 2, 3, aí começaria, ó, 4. Então eu escolho começar aqui por cima. Se tem 7 carbonos, hept. Onde foi que a tripla apareceu? Ela apareceu no 3 e no 4. Não, apareceu entre o 3 e o 4. Então você escolhe o menor número, 3. Hept, 3-ino. Se fosse uma dupla, hept, 3-eno. Eda quer dizer que aqui talvez poderia aparecer 3-heptino. Sim, na nomenclatura antiga. Beleza? 3-heptino. Olha um composto cíclico. Se ele é cíclico, ele não é mais um alque. Ele é ciclo alguma coisa. Como ele tem, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Veja que é um composto fechado, de 7 carbonos, não tem dupla nem tem tripla, é um alcano, então é um ciclano. Já te adianto, quando o composto for fechado, antes de você acrescentar o prefixo, você coloca a palavra ciclo, que no caso, ó, eu tenho ciclo, aí vem a regra do PIS. Hept, por ter 7 carbonos, ano, porque é um, digamos, é um composto derivado dos alcanos. Não tem dupla nem tem tripla. Veja isso aqui, eu tenho 6 átomos de carbono. Só que agora eu percebo que tem uma dupla. Então ele é o que? Um cicleno. Quando tem só uma dupla, eu não preciso numerar 1, 2, porque sempre a dupla será no carbono 1, que seria possivelmente ou esse, tanto faz. Então você diz ciclo, porque o composto é fechado, ex por ter 6 carbonos e en por ter uma dupla, e o porque ser um hidrocarboneto, ciclohexeno. Beleza? E esse daqui, bem, é um composto fechado, tem 2 duplas, então não é mais um eno, é um dieno, é um ciclo dieno. Mas como eu tenho 2 duplas, eu tenho que numerar a cadeia. Eu vou numerar a cadeia e eu vou começar por uma das duplas. E eu vou começar por uma das duplas e vou seguir no sentido de buscar logo a outra dupla. Ou seja, eu poderia fazer, começando aqui, ó, seguindo no sentido horário ou no sentido anti-horário. Eu sempre começarei por uma das duplas e buscando a próxima dupla mais perto possível, ou seja, dando o menor número.
Se eu começasse aqui, ó, 1, aí eu viesse para cá, ó, 2, aí viesse para cá, 3. Olha aí, Éder. Mas o problema é que na hora que você começa a numerar, as duas duplas têm que receber os menores números. Então aqui eu fecho 1, 2, aí vem, ó, 3, 4. Então eu passo pelas duas duplas obrigatoriamente. Mas fica um pouco mais longe. Não é que fique mais longe. É a cadeia que tem as duas duplas. Você começa a numerar por uma das duplas, passando logo pela mais próxima. Se a mais próxima já está aqui, ó, 1, 2, 3. Por que eu vou escolher aqui, ó, 1, 2, 3? Resumo. Tem duas duplas, começa a numerar por uma delas, se for um ciclo. Numera uma, 1, 2, e já procura logo a próxima dupla. Rápido, viu? Aqui ficaria ciclo pente, por ter 5 carbonos. Como as duplas estão no 1 e no 3, eu digo pente 1,3-dieno. Opa, apareceu uma letrinha A. Essa letra A eu pus de vermelho de propósito. Eu quero que você entenda que essa letra A sempre aparecerá para dar apoio, mas antes que dê apoio na junção da consoante T com a letra D, outra consoante, essa letra A está dizendo assim para você, ó, ei, pré-calouro, na minha estrutura existem insaturações iguais. Não entendi, Éder. Quer dizer que nessa estrutura orgânica tem duplas e ou triplas. Se eu tenho uma dupla e uma tripla, eu não coloco a letra A, porque não são insaturações iguais. Eu só coloco a letra A se houver, tanto em cadeia aberta quanto em fechada, insaturações iguais, duplas e ou triplas. Veja só. Aqui eu já até adiantei, ó, vamos em frente que atrás em concorrente, é só para você sentir de que não é para você perder de jeito nenhum essa frase. Veja só, eu tenho esse composto aqui, ó, 1, 2, 3, 1, 2, 3. Veja só. Antes de mais nada, eu tenho uma ligação dupla e eu tenho uma ligação tripla. Ora, se eu tenho uma dupla e uma tripla, é um em mais um ino. Então, como esse cara é aberto, é um alcenino. Veja que eu tenho uma dupla e uma tripla. Tem insaturações? Tem, mas não são iguais. Como não são iguais, não são duplas ou triplas, eu não colocarei a letra A. E aí, como é que eu faço? Se eu tenho dupla e tripla, como é que eu começo a numerar, Éder? Simples. Você vai observar onde estão as insaturações. As insaturações, elas estão nas mesmas distâncias de cada extremidade. Por exemplo, aqui eu percebo que a dupla está aqui, ó, carbono 1, 2, já apareceu a dupla. E esse daqui está como? 1, 2, aí apareceu a tripla. Opa, peraí. Eu vou começar a numerar pela extremidade mais próxima de uma das insaturações, seja dupla ou seja tripla. Eu aqui escolhi, e vou escolher, melhor dizendo, começar por aqui, pela esquerda, pela tua esquerda, que é a minha também. Vou começar a numerar daqui porque já aparece logo a dupla. Se a tripla aparecesse no carbono 2 também, aí nesse caso, tendo a dupla e tendo a tripla as mesmas posições nas extremidades próximas, você vai escolher começar pelo lado próximo da dupla. Por quê? Porque a dupla eu chamo ela por em e a tripla eu chamo por in. Então, E vem antes de I na ordem alfabética. Esse composto aqui, por exemplo, contemos aqui, ó, 3, 4, 5. Bem que tem um carbono, ó, 6, aqui tem outro 7, aqui tem 8, aqui tem 9. Non. Lá no 2 tem uma dupla, em. No 6, que aqui terá, ó, 3, 4, 5, 6, ino. E para fechar com chave de ouro, olha esse composto aí, ó. A dupla, 1, 2. Cadê a tripla? 1, 2. Houve empate. Se houve empate na dupla e na tripla, nas posições, eu escolho numerar começando pela ponta, pela extremidade mais próxima da dupla, porque é lá que vai dar ao E de em ordem alfabética, antes de I de ino. Então vem o alceno antes do alcino. Então eu digo 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Non. Tem a letra A agora. Não tem a letra A porque não são duas duplas e não são duas triplas. É só se fossem insaturações iguais. Non, 2 em 6 ino. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Bem, peço perdão. Não é non 2 em 6 ino. É non 2 em 7 ino. Tudo bem? Bem, aqui você teve uma leve introdução do que seja um hidrocarboneto. Alcano, alceno, alcino. E você também teve uma leve introdução de como seriam as numerações, as nomenclaturas desses alcanos de cadeia normal. No nosso próximo vídeo, dentro da nomenclatura orgânica, nós vamos trazer as cadeias
ramificadas, ainda de hidrocarbonetos. É a parte, digamos, mais chata da química orgânica, a nomenclatura de hidrocarbonetos do tipo alcano. Mas agora você já pegou a malícia um pouco mais e eu agradeço de imenso coração você ter ficado aqui até o final desse vídeo. Se você ainda não foi inscrito, por favor, inscreva-se, compartilhe esse vídeo com teus amigos, faça com que eles também aprendam e gostem da química orgânica. Mas lembre sempre, vamos em frente que atrás vem concorrente. Até a próxima.